Graças e paz, amados, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Apocalipse de Isaías, que compreende os capítulos 24 a 27 do seu livro, né? Já vimos o capítulo 24, tratando da grande tribulação, e aí o profeta vai avançando, falando agora no capítulo 25, né? Sobre o triunfo do Senhor. O Senhor preservará o seu povo, é o que corresponde a esse capítulo 25, que contém 12 versículos. Esse capítulo é um salmo, é um cântico de louvor ao Senhor, que é entoado pelo remanescente, que foi preservado, né, aquele que o Senhor preservou no dia dele, no dia do Senhor. E nesse cântico a gente vai ter aqui, nos versículos 1 a 12, três figuras impressionantes que nós separamos. Primeira figura, nos versículos 1 a 3, mostra a cidade arruinada. Diz assim os versículos 1 a 3. Ó Eterno, Tu és meu Deus, celebro a Ti e Te louvo. Realizaste Teus milagres e maravilhas, planos bem elaborados, firmes e seguros. Aqui reduziste a cidade a entulho, a cidade forte a um monte de pedras. A inimiga grande cidade virou pó, para nunca mais ser cidade outra vez. As superpotências haverão e te honrarão. Os opressores vão se prostrar em adoração. Então, essa figura da cidade, da grande cidade, ela também já foi encontrada no capítulo 24, já vimos isso, versículos 10 a 12, né? E a cidade, na verdade, é um termo genérico, ele se refere a todas as cidades da terra. E é interessante a gente entender que Isaías ele vivia num ambiente rural, de vilas, de pequenas cidades, e as grandes cidades ou cidades-estados, elas eram lugares de poder e de riqueza. E o que acontecia nos tempos de dificuldade? Nos tempos de guerra, as pessoas fugiam para essas cidades, porque elas eram muradas, em busca de proteção. Só que as grandes cidades do mundo, no grande dia do Senhor, não vão oferecer proteção nenhuma quando Deus derramar sua ira sobre as nações. As cidades rebeldes, elas vão ser forçadas a reconhecer a grandiosidade do Senhor e lhe prestaram homenagem. Apocalipse 16, 19 também fala sobre isso. Os versículos 4 e 5 falam de refúgio. Diz assim: eles verão que cuidas dos pobres, que cuidas do teu povo em dificuldades, dando-lhes um lugar aconchegante e seco em tempo úmido, preparando lugar fresco no calor. Os opressores são como um temporal, e os estrangeiros cruéis como o meio-dia no deserto. Mas tu, abrigo na tempestade e sombra diante do sol, tapaste a boca desses homens violentos. Tem duas figuras aqui que Isaías descreve: a grande tempestade, né, e o calor do deserto. E aí a gente pensa, né, onde é que os viajantes se refugiam no deserto? Diante da tempestade, diante do calor. Eles veem uma grande rocha e se refugiam nela. Deus é essa rocha, né? Deus será um refúgio para mim e para você em tempos de dificuldade, em tempos de tribulação. E especificamente aqui Isaías está tratando do terrível dia do Senhor. E o Senhor será o refúgio do remanescente. Os gritos de vitória do inimigo vão desaparecer como o calor some quando as nuvens cobrem o sol. E aí, o que a gente entende? Entende que Deus toma conta dos seus em tempos de provação e de juízo. Ele cuidou de Noé e sua família lá no dilúvio. Gênesis capítulo 6, 7 e 8. Ele guardou Israel quando seus juízos feriram o Egito, né? Ele protegeu Raabe e sua família quando Jericó foi tomada, né? Josué capítulo 6, versículo 25. Ele preservou um remanescente fiel, por exemplo, quando Judá foi levada para o cativeiro babilônico. Então, ao longo dos séculos, amados, Deus guardou a sua igreja apesar dos ataques das trevas. Jesus diz em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E ela será salva da ira vindoura. Então, quando o dia do Senhor vier, esse mundo perverso, Deus cuidará para que o remanescente seja preservado, né? Isaías 26, que veremos na próxima semana, versículo 20 e 21, vai dizer: esconde-te só por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do teu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terceira figura que a gente tem no capítulo
25, compreende os versículos 6 a 12, é de um banquete. Diz assim, ó: mas aqui, neste monte, o Senhor dos exércitos de anjos vai oferecer um banquete a todos os povos do mundo. Um banquete com pratos especiais e vinhos selecionados. Um banquete com 7 entradas e as melhores sobremesas. Tudo à vontade. E aqui neste monte o Eterno vai banir a cortina da desgraça pendurada sobre todos os povos. O véu da calamidade que pesa sobre todas as nações. Sim, ele vai banir a morte para sempre. E o Eterno enxugará toda lágrima de cada rosto. Ele removerá todo sinal de desgraça do seu povo. Não importa onde estiverem. Sim, o Eterno está dizendo isso. Versículos 9 e 10. Quando isso acontecer, as pessoas vão exclamar: vejam o que aconteceu, esse é o nosso Deus. Nós esperamos por ele. E ele apareceu e nos salvou. Esse é o Eterno em quem confiamos. Vamos celebrar, cantar as alegrias de sua salvação. A mão do Eterno repousa sobre esse monte. E os versículos 10 a 12 vão tratar do julgamento das nações, de forma simbólica, usando aqui os moabitas, Isaías. Quanto aos moabitas, serão tratados como refúgio, como lixo jogado. Eles podem até aguentar um pouco como nadadores que tentam se manter na superfície da água, mas vão se afogar no esgoto. Seu orgulho os afogará. Suas famosas fortalezas vão se esfarelar. Os muros imponentes serão reduzidos a pó. Então, para o judeu do Antigo Testamento, um banquete era uma representação da era do reino, quando o Messias reinaria sobre Israel e sobre todas as nações do mundo. Israel entraria então em sua glória e os gentios iriam a Sião adorar ao Senhor. Quando Jesus usou a figura do banquete em Mateus 8:11, em Lucas 13, versículo 28 e 29, o povo sabia, naqueles dias, a que ele estava se referindo, né, que era ao reino prometido. O alimento que esses dias de isolamento a gente come demais ou come de menos. Eu tenho comido de menos. O alimento que a gente come, né, apenas vai sustentar a nossa vida. Mas nesse banquete aqui, descrito no capítulo 25, a morte vai ser conquistada. Olha o que diz, versículo 9. E aqui neste monte o Eterno vai banir a coberta da desgraça pendurada sobre os povos. A sombra, o véu da calamidade que pesa sobre todas as nações. Sim, ele vai banir a morte para sempre. E o Eterno enxugará toda lágrima de cada rosto. Ele removerá todo sinal de desgraça do seu povo, não importa onde estiverem. Sim, o Eterno está dizendo isso. Não é versículo 9, versículo 7 e 8. E aí a gente enxerga claramente. O funeral vai se transformar num casamento. O versículo 8 foi citado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, e também pelo apóstolo João em Apocalipse 7, 17 e 21, 4. Essa coberta e esse véu que Isaías descreve aqui indica o quê? A cegueira de Israel, a cegueira da humanidade em relação ao Deus verdadeiro e salvador. Quando o Senhor Jesus retornar em poder e glória, todos, tanto judeus como gentios, olharão para aqueles a quem traspassaram. Zacarias 12:10 vai dizer isso, e Apocalipse capítulo 1, não estou lembrando aqui o versículo agora. E crerão nele para receber a salvação. Então, o véu vai ser removido. As pessoas vão ver seu Messias e seu Deus. E aí vão entoar o cântico de Isaías, versículo 9. Quando isso acontecer, as pessoas vão exclamar: vejam o que aconteceu. Esse é nosso Deus. Nós esperamos por ele, ele apareceu e nos salvou. Esse é o Eterno em quem confiamos. Vamos celebrar, cantar as alegrias da sua salvação. A mão do Eterno repousa sobre este monte. Então a entrada desse banquete aí do reino vai ser de grande festa, de grande celebração. E em contraste com a exaltação do Monte Sião, desse banquete, os versículos 10 a 12 vai mostrar a vergonha e a humilhação de Moabe, simbolizando a humanidade que rejeitou o Senhor. Diz os versículos 10 a 12. Quanto aos moabitas, serão tratados como refúgio, como lixo jogado. Eles podem até aguentar um pouco, como nadadores que tentam se manter na superfície da água.
mas vão se afogar no esgoto. Seu orgulho os afogará. Suas famosas fortalezas vão se esfarelar. Os muros imponentes serão reduzidos a pó. Então, é provável que Isaías tenha escolhido Moabe como exemplo de como Deus vai humilhar todos os inimigos de Israel, né? Ele está usando aqui de forma figurada, mas bastante clara, bastante nítida, é como Deus vai humilhar. E trata-se de uma figura bastante objetiva. Os moabitas são comparados com palha pisada na água da cova da esterqueira. Ficarão atolados, tão profundamente atolados que terão de nadar para sair dela. Enquanto os judeus, né, vão estar se banqueteando, os moabitas vão tentar escapar do excremento que os animais judeus consomem. Moab foi conhecida pelo seu orgulho. Isaías 16:6, né, a seguir vai mostrar isso. Mas Deus vai humilhar, juntamente com todas as nações que se exaltam, exploram os outros e se recusam a sujeitar-se ao Senhor. Então é importante a gente refletir na nossa individualidade sobre isso, o cuidado de Deus para com aqueles que se refugiam nele, que o entendem como a rocha da nossa salvação. Assim como também temos que refletir sobre o juízo de Deus, sobre todo aquele que o rejeita, todo aquele que, infelizmente, não o reconhece como Senhor em seu Filho, né, e Salvador das nossas vidas. Eu vou tentar mostrar aqui o ambiente, como é que a gente, eu não sei bem usar esse celular, tá? Que o Senhor aplique ao meu e ao seu coração esse estudo, e na próxima semana estudaremos o capítulo 26. Eu vou tentar mostrar aqui o ambiente e depois vou desligar, para que Deus continue falando ao meu e ao seu coração e amplie em vocês o desejo de ler, né? Ler bons livros, meditar na palavra de Deus. Aqui é o cantinho que a gente tem, ó, em que a gente está estudando algumas coisas. Aqui é a família, né, reunida. Aqui são livros. São livros. E aí vai. Então, que o Senhor continue abençoando ricamente. Na próxima semana nós nos encontramos, se o Senhor assim nos permitir.